Como escolher uma igreja saudável? Qual é a melhor igreja para congregar? O que levar em consideração em uma igreja? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Pausa pro Café. Nessa série eu te convido a pausar tudo que tu está fazendo nesse exato momento, preparar um cafezinho pra gente bater um papo. E é um bate-papo mesmo, porque eu respondo dúvidas de vocês. E a dúvida de hoje foi mandada lá pelo meu Instagram e quem mandou foi a Natália. Ela me escreveu assim: como escolher uma igreja? Quais pontos devemos avaliar? Gente, escolher uma igreja, na minha opinião, é uma das coisas mais importantes na nossa caminhada cristã. Uma das, né? E isso porque, infelizmente, existem muitas seitas religiosas que usam o nome de Deus, que parecem, né, que são de Deus, mas que na verdade não são. E, infelizmente, essas seitas acabam denegrindo a imagem, né, das verdadeiras igrejas cristãs. Vou compartilhar com vocês, então, já que é um bate-papo, né, um pouquinho da minha experiência com igrejas. Quando eu me converti, eu comecei a congregar, a participar, a conhecer, né? Eu fiquei ali durante um tempo ainda conhecendo, eu não congreguei verdadeiramente, né? Eu tava naquela fase ainda assim de conhecer, mas era uma igreja pentecostal com bastante regras, doutrinas e rigidez. Depois eu fui para uma igreja batista que, ao meu ver, era para ser uma igreja assim muito leve, né? Muito tranquila, livre, assim, de doutrinas dos homens. A famosa igreja da parede preta, sabe? Porém, na primeira igreja, eu não permaneci por uma série de fatores. E eu não tô aqui para apontar o dedo e dizer o que tá certo ou errado naquela igreja, na minha opinião. Não é nada disso. Cada um faça a sua interpretação daquilo que eu vou falar aqui nesse vídeo. Mas quando eu comecei a frequentar aquela primeira igreja, eu já devorava a Bíblia. Então, no início da minha conversão, o que eu creio que foi muito bom é o fato de eu ter ido diretamente na fonte antes de procurar até uma igreja. Então, eu via coisas que eles pregavam como uma certeza, como algo que Deus não aprova, né? Afirmando isso, não como uma base interpretativa da igreja deles. Eles falavam isso como muito certeza. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí eu pensava, poxa, mas na Bíblia não tá bem assim. Eram usos e costumes deles. E o que eu, Maria Luísa, sempre busquei numa igreja foi uma igreja assim firmada na palavra, não em usos e costumes. Não tô dizendo que os usos e costumes são errados, né? Se tu tá lá pertencendo a uma igreja, tu tem que se submeter àqueles usos e costumes que eles estão instruindo, né? Mas para mim não fazia muito sentido aqueles usos e costumes, porque o que eu buscava em uma igreja era apenas a palavra, pura e simples. Mas é claro, né, vendo o contexto, né, de todas as pessoas que congregam naquele espaço, fazia sentido eles serem rígidos nesses usos e costumes, né? Mas pra mim não fazia sentido, então eu me sentia um peixinho fora d'água. E que nem eu disse, é uma opinião minha, eu não queria aqueles usos e costumes pra mim. Tem gente que quer e ok, só que eu não me encaixava naquele lugar, sabe? Aí beleza, eu e meu esposo, a gente foi pra uma igreja da parede preta. E no início tudo certo, tudo legal, a gente gostava. Porém, com o tempo, a gente começou a perceber algumas atitudes da liderança que a gente não se agradava muito, sabe? Porque a gente percebeu que os cultos, eles estavam muito focados na teologia da prosperidade. O pastor focava demais no dízimo, falava muito de dinheiro. Nos cultos, era de 10 a 15 minutos só para falar de dízimo e de dinheiro. E isso estava nos incomodando, né? Sem contar que a gente percebia que eles buscavam muito sentimentos, né? O arrepio, o frio na barriga. Sim, claro, a gente pode ter esses sentimentos, né? O Espírito Santo pode fazer com que a gente tenha esses arrepios, essa vontade de chorar, mas a gente sabe também que um cristão maduro na fé não se baseia somente nisso, se baseia na palavra de Deus. Então a gente começou a perceber que o foco estava indo muito para esses arrepios, para esses sentimentos, e não era isso que a gente buscava. A gente queria estudar a palavra,
ter comunhão com pessoas com os mesmos princípios e valores que a gente, e ponto. E aí a gente saiu de lá, e eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouco frustrada, porque assim, eu queria muito congregar, sabe? Eu queria muito ter uma igreja pra pertencer, onde eu me sentisse bem, onde eu me sentisse à vontade, uma igreja assim, que seguisse a palavra. Era só isso que a gente buscava, sabe? A gente não buscava uma igreja com fumaça, esteticamente maravilhosa. Não, a gente só queria uma igreja que tivesse a presença de Deus e que fosse firmada na sua palavra. E aí, a essa altura, eu falei assim pra Deus: Pai, eu vou descansar, sabe? Eu já tô cansada de ficar procurando igreja. A gente já tinha ido visitar algumas outras igrejas também, que a gente viu algumas coisas que não eram tão legais. E eu disse, ok, então chega, eu vou descansar. Eu sei que na hora certa o Senhor vai mandar a igreja correta para nós, correta entre aspas, né? Porque a gente sabe que as igrejas são feitas por homens, né? E homens, nós somos falhos e pecadores, então nunca vai existir uma igreja que a gente concorde 100%, né? Porque lá dentro tem muito pecador junto. Mas a gente precisa encontrar aquela igreja que a gente mais se sente à vontade. É super normal, gente, isso precisa ficar claro, que a gente nunca vai encontrar uma igreja onde todo mundo concorda com tudo. Nós não somos robôs, nós somos pessoas, né? O meu pastor, ele fala algo que é mais ou menos assim, né? Que existem coisas na Bíblia que são incontestáveis. Por exemplo, a gente precisa concordar que Jesus é nosso único e suficiente Salvador. Ponto. A gente precisa concordar que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Então existem coisas na palavra de Deus que a gente precisa concordar. Agora, existem coisas que a gente pode discordar de algumas opiniões, né? Então, por exemplo, aquela primeira igreja lá que a gente ia, não pode colocar uma gota de álcool na boca, sabe? Era uma coisa assim, meu Deus do céu. Se bota uma gota de álcool na boca, eu lembro que uma vez a gente foi numa pregação que só se falava disso, né? Que praticamente tu vai pro inferno se tu botar uma gota de álcool na boca. Eu não interpreto dessa maneira a Bíblia, né? Aí a gente sabe que o pecado está na embriaguez. Mas aí tem gente que vai interpretar de várias maneiras. Então é isso que eu tô querendo dizer, que tem coisas na Bíblia que são incontestáveis. Outras a gente pode divergir um pouco de ideias. Então nunca pense que vocês vão encontrar uma igreja onde vocês assim vão concordar com tudo. Não existe essa igreja. Até se tu concorda com tudo de todos lá dentro da igreja, eu acho que tu tem que começar a avaliar que tipo de igreja que é essa. Se daqui a pouco eles não estão querendo te enfiar a goela abaixo o que eles acreditam e que não é bíblico, sabe? Por isso que congregar na igreja é muito importante, participar de grupo célula é muito importante, mas o teu relacionamento direto com o Senhor, a tua busca na Bíblia é muito importante. Se tu tiver esse estudo diário, essa busca, esse conhecimento, tu nunca vai ser movido por ideias dos outros. Tu vai ser movido pelas coisas que vêm da palavra de Deus. Uma coisa que é importante falar, que muita gente interpreta saídas de igrejas como um ato de rebeldia. Então, por exemplo, tu saiu da igreja porque tu viu coisas que não estão certas. Tu está se rebelando, tu é uma rebelde. E na verdade não, gente. A gente sai de igrejas, claro que existem pessoas que não querem se submeter ao que a palavra diz, né? E aí acabam se rebelando e se afastam da igreja. Existe sim essa parcela de pessoas, mas também existem aquelas que enxergam coisas que não fazem muito sentido, como foi o nosso caso. Eu queria muito congregar, né? Eu não me sentia satisfeita em não congregar, mas eu saí dessas outras igrejas porque eu via coisas que não compactuavam com aquilo que a gente lê na Bíblia. Então vocês me desculpem, mas eu sou muito contra o que essas pessoas falam de que sair de uma igreja é um ato de rebeldia, que tu tem que se submeter a tudo e todos, né? Então, digamos, agora tem um pastor na tua igreja que ele faz tudo errado. Mas tu vai se submeter a ele, tu vai continuar dizimando. Não, peraí. Se o pastor tá indo contra aquilo que a Bíblia instrui, tu tá fomentando, tu permanecer nesse lugar, primeiro que tu só vai estar se alimentando de coisas que não estão certas. E segundo, que tu vai estar fomentando essas ideias desse pastor. Então eu creio que sim, a gente tem que sair, a gente não tem que permanecer num lugar onde a gente está vendo um monte de coisa errada. De que adianta a gente continuar frequentando uma igreja se essa igreja não
compartilha, né, não vive aquilo que o Senhor nos instrui a viver. Não faz sentido nenhum a gente permanecer num lugar assim só para dizer que a gente está indo numa igreja. Só para dizer que, eu vou nessa igreja desde não sei quanto tempo. É só uma fase. Não, peraí. Pode ser só uma fase, mas pode ser que não seja só uma fase. A gente tem que ser muito sábio assim em ponderar. Eu tenho plena consciência que muita gente pode ter pensado que eu me desviei quando eu saí dessas igrejas, ou que eu estava me rebelando, ou que eu não estava aceitando as regras. Eu sei que muita gente pode ter falado e pensado essas coisas, mas eu realmente não me importo, porque a minha busca, a intenção do meu coração sempre foi encontrar um lugar firmado na palavra de Deus, apenas. Nada de coisas extras, tu entendeu? Eu quero a palavra, eu quero estudar a palavra, eu quero seguir a palavra. Tem uma pergunta que é um termômetro para tu saber se essa igreja que tu frequenta é saudável ou não. Claro que não é só essa pergunta, mas essa pergunta é muito boa. Se questione assim: Jesus frequentaria esse lugar? Jesus concordaria com as práticas desse lugar? Com as práticas que a liderança está impondo para este lugar? Se a tua resposta é não, tu não tem que estar nesse lugar. Enfim, gente, só continuando então a minha história, a gente foi visitar também umas outras 3 igrejas, algumas a gente gostou, outras a gente via que tinha coisas assim descaradas, que iam contra as escrituras. Então a gente tava nessa, né? Pra onde que nós vamos? E eu confesso pra vocês que eu já tava me conformando com isso, eu já tava pensando, pronto, não vou encontrar uma igreja que eu goste, uma igreja sadia. Talvez eu realmente não tenha que congregar. Até passou isso pela minha cabeça, pra vocês terem noção. E a gente sabe a importância que é congregar, né? Porém, enquanto a gente ia nessa igreja da Parede Preta, uma amiga minha, ela é de uma outra cidade vizinha aqui da nossa. Ela e o marido assumiram um grupo de casais da igreja e nos convidaram para participar desse grupo de casais, que seria durante um ano, encontros quinzenais. E a gente foi, mesmo pertencendo a uma outra igreja, a gente foi participar. E nós gostamos daquela igreja. A gente confessa, né, que no início a gente achou aquela igreja um pouco fria, porque a gente estava acostumado com o pentecostal, né, com as pessoas gritando, com as pessoas expressando sentimentos. Era essa a visão que a gente tinha das igrejas. A gente percebeu que aquelas pessoas não ficavam falando alto, né? Elas não ficavam chorando o tempo todo. De vez em quando choravam, mas não choravam o tempo todo. Até que certo dia Deus me disse: eles têm maturidade espiritual. Eles não precisam ser movidos por esses sentimentos que tu ainda está buscando numa igreja. E aquilo, gente, fez muito sentido pra mim. E eu fiquei muito feliz em o Espírito Santo me dar essa compreensão, sabe? Aí, ao finalizarmos o curso, a gente descobriu que existia essa mesma igreja na nossa cidade. E aí a gente começou a frequentar essa igreja, a gente começou a quebrar várias, principalmente eu, né? Vários conceitos, né, que a gente tinha, porque, que nem eu falei pra vocês, a gente vinha, assim, de igrejas pentecostais, então a gente começou a quebrar vários conceitos e a gente encontrou uma igreja firmada na palavra, que era isso que a gente buscava. Volto a dizer, a nossa igreja não é perfeita, nenhuma igreja é perfeita, mas a gente encontrou uma igreja onde a gente se sentia pertencendo àquela comunidade. Mas é claro, né, gente, como eu falei pra vocês, a gente precisa respeitar a igreja que a gente frequenta. Se tu escolheu frequentar uma igreja que é cheia de regras e doutrinas, tu vai ter que se submeter àquelas regras e doutrinas, a escolha é livre. Né? Ninguém te pegou pela mãozinha e te obrigou, olha, tu tem que pertencer a essa igreja, né? Deus faz isso com a gente. Deus pode te pegar pela mãozinha e dizer, eu quero que tu frequente essa igreja. Mas a gente também não pode colocar todas as nossas escolhas, todas as nossas atitudes nas costas e na conta de Deus. Então a gente precisa ser maduro o suficiente. Se eu escolhi essa igreja, eu vou me submeter a essa igreja. Senão eu vou estar sendo rebelde, senão eu vou estar pecando, né? Eu vou estar quebrando princípios que o Senhor nos instrui. Então, gente, eu listei algumas coisas que vocês devem levar em consideração quando vocês vão escolher uma igreja, tá? Primeiro, normalmente igrejas abusadoras, elas não permitem que tu escute estudos e pregações de outras igrejas, de outras denominações. Eles acreditam que somente eles estão certos
E que Jesus, quando voltar, vai vir buscar a placa da igreja, né? Que só a igreja X é que vai ser salvo, o resto não vai ser, o resto vai tudo pro inferno. Então eles têm muito isso em mente. Segunda dica, as seitas costumam engrandecer o nome da congregação. Então nesses lugares tem gente que vai lá e bate no peito. Eu sou da igreja X. Tu vê que a pessoa ela tem muito mais orgulho em dizer que ela é da igreja X do que cristã, né? Coloca a igreja X à frente do título de cristão, então desconfie disso. Terceiro, seitas costumam promover cultos a personalidades, a pessoas. Além disso, esses lugares costumam exigir homenagens, né, para essas pessoas, sejam famílias, né, ou um pastor em específico, gerando uma idolatria a essas pessoas, entende? Outra coisa, né? As seitas costumam enredar as pessoas, fazer com que elas fiquem com todos os seus círculos de amizades, com tudo, toda a sua vida envolvida dentro da igreja. A pessoa não tem mais vida fora da igreja. Então, quando tu entra, tu tem que participar do grupo X, tu tem que fazer o curso tal, tu tem que ser voluntário. Aí, quando tu menos espera, teu círculo de amizades, teus finais de semana, é só com gente desta igreja. E sair de um lugar assim fica muito mais difícil. Então, uma das estratégias das seitas é realmente te enredar. Dica número 5. Fique de olho nas igrejas que não prestam contas sobre o teu dinheiro. O dízimo entra, mas tu tem que saber para onde ele está indo. E sim, é tua responsabilidade saber para onde o teu dinheiro está indo. Já pensou que tu pode estar fomentando algo que Deus reprova? Então sim, solicite a prestação de contas e se ficarem incomodados com isso, tu já sabe que tem alguma coisa estranha por trás. E por último, a outra característica que eu posso ressaltar que as seitas têm é que eles exigem controlar todos os âmbitos da tua vida. O que eu quero dizer com isso? Que eles supervisionam a tua vida fora da igreja também, eles ficam de olho nas tuas redes sociais e usam dessas coisas para gerar indiretas no púlpito. Outro dia eu fiquei sabendo de uma igreja que tem uma espécie de cantinho da disciplina. Chega a ser cômico de tão absurdo que é. Ou seja, digamos que a pessoa postou uma foto no seu Instagram que a igreja não acha que é certo. Então ela é chamada num canto para ser disciplinada e ela é impedida de participar de algumas coisas da igreja. E isso é um absurdo, gente. Sim, a liderança pode, se vê alguma coisa que é muito errada, chamar a tua atenção, querer conversar contigo, mas tudo em amor, não com o objetivo de te apontar o dedo, te colocar no cantinho da disciplina, te fazer passar vergonha, enfim, isso tá muito errado. Então, essas são apenas algumas coisas que vocês precisam levar em consideração. Gente, tem muito lobo no meio de cordeiro. Muitas igrejas que são famosas parecem inofensivas, mas tem muita sujeira por trás. Então, não busquem uma igreja pela estética maravilhosa, pelos louvores incríveis ou pela grandiosidade do seu nome. Procure uma igreja que Jesus frequentaria, uma igreja firmada na Bíblia. Orem para que o Senhor direcione vocês sobre qual igreja vocês devem frequentar. E outra coisa, não tenha medo de sair de seitas, de sair de lugares onde vocês estão vendo que tem coisas erradas. Não tenham medo. As pessoas podem olhar para vocês com olhares tortos, achar que vocês estão rebeldes, mas não tenham medo de sair desses lugares. Não adianta nada frequentar esses lugares. Quanto tempo mais tu vai perder da tua vida se alimentando dessas coisas nesses lugares que não provém de Deus, ou melhor, se alimentando de coisas que parecem vir do Senhor. Então não dê bola para o que os outros vão falar, para o que os outros vão pensar. Saia desses lugares, procure uma igreja saudável. Infelizmente, tem muita gente cega dentro desses lugares. Eu te convido a orar e pedir para o Senhor tirar as vendas dos teus olhos, para que Ele te mostre aquilo que ainda está oculto para ti. E tenha calma, descanse no colo do Senhor, porque Ele vai te direcionar. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha esclarecido essa dúvida, tanto para a Natália quanto para tantas outras pessoas. E se tu gostou, já deixa o teu like, te inscreve no canal, compartilha com os teus amigos, nas tuas redes sociais também, que toda semana tem vídeo novo por aqui. Um beijo e fiquem com Deus!